Bom dia a todos. Mais uma quinta-feira de estudos, sempre com a ajuda e a graça dos nossos amigos espirituais que estão aqui, dos nossos amigos também presenciais, e continuamos então com o nosso capítulo 8. Hoje é dia 5 de agosto de 2021 e vamos fazer então a nossa prece e posteriormente seguir com a mensagem e o estudo. Sempre, primeiramente, agradecendo a oportunidade de estar aqui, de estar encarnado, de ter a saúde para fazer esse estudo, de ter vontade de fazer esse estudo, de permanecer cada semana nessa vontade desse estudo, que para nós, seres encarnados aqui na Terra, a constância, muitas vezes, é um ato de esforço, e assim para tudo que a gente vai fazendo aqui na nossa vida. Tudo requer um esforço, tudo requer vontade, né, para as nossas mudanças de comportamento do nosso dia a dia, especialmente para a mudança dos nossos pensamentos, a cada minuto das nossas vidas, né, como bem dizia o nosso estudo da semana passada. Então, agradecendo muito a presença de todos os que estão aqui, pedimos autorização para começar o nosso estudo do Evangelho no Lar de hoje, que assim seja. Que assim seja. É meio longuinho, Mi, se tu cansar, avisa que a gente pega a leitura. Tem mensagem? Desculpa. Então, vamos lá. Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas. Tem alguém querendo entrar? Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma dessas concessões lhe facultas. O homem não é somente o corpo-mente. Antes de tudo, é um ser espiritual, que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. E isso entra muito em constância com todo esse capítulo, né, que a gente vem falando sobre os nossos pensamentos, as nossas intenções, né? Tô lendo uma frase aqui do outro livro que é o amor não educativo, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que é ainda o amor, né? O amor educativo, que seria o amor para o mais, né? Para o nosso crescimento espiritual. E realmente a gente perde, aqui a palavra perde mesmo, né? Perde muito tempo investindo em coisas que não trazem nenhum benefício para a nossa alma, né? A gente realmente se distrai com muita coisa no nosso cotidiano. E a gente percebe o quanto a encarnação é rápida, né? Claro que quando a gente é criança, a gente não tem essa sensação, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai se dando conta que os dias são mais, entre aspas, curtos, né? E realmente é muito fácil a gente se distrair com qualquer coisa que não seja do nosso crescimento espiritual, né? Eu mesmo ontem, é tão engraçado que eu já nem vou chamar de engraçado, né? Eu vou realmente acreditar. Maísa, mulher de pouca fé. Ontem mesmo eu estava pensando nisso. Se a gente realmente não, para quem quiser, do fundo do coração, obviamente, não é uma obrigação, né? Mas para a gente que estuda e que realmente acredita e que gosta e que quer essa transformação, a rotina, né, colocando uma leitura, uma prece, qualquer coisa que a gente coloque na nossa rotina, como a gente faz com tantas outras coisas, né,
gente, faz uma diferença enorme na nossa vida. É óbvio que a gente tem que querer, é óbvio que a gente tem que se esforçar, né? Porque eu estava justamente lendo aqui o resumo do capítulo 7. E é o que eles falam aqui, sim, peça ajuda, mas você tem que querer e tem que se esforçar, né? Não basta eu deitar ali na cama e pedir ajuda e nunca nem olhar para os meus pensamentos, né? E acordar no outro dia e continuar pensando mal dos outros, pensando mal de mim, pensando só em tragédia, pensando em tarará, tarará, né? Eu, a, aqui estava dizendo uma coisa impressionante sobre que o poder dos nossos pensamentos muitas vezes seria se a gente visse, né, seria do nível quase não, assim ou pior do que uma bala de revólver, né? Esse é o nosso nível ainda, talvez, de pensamento que a gente tem sobre o outro, né? E que se não fosse muitas vezes o mundo espiritual a nos proteger, muitas vezes os pensamentos de alguém, ou nosso contra alguém, ou contra algo, ou contra nós mesmos, geraria inclusive a nossa morte. Né? Então, realmente, a gente não tem noção do quanto os nossos pensamentos ainda são potentes, né? A gente acha que só a ação é potente, mas não. E nesse capítulo fica bem claro isso. E eu colocaria isso junto aqui desse, né, dentro da nossa rotina, trabalhas, veste, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos, imagina, não está dizendo horas, né? Breves minutos para essa pequena leitura ou, né, esse entrar dentro da gente para fazer uma reflexão profunda. Está dizendo assim, vocês reclamam, mas vocês não fazem nada. Basicamente, exatamente isso. Já dizia, o ócio não vem recompensado, né? E essa coisa da leitura, né? Ela é muito interessante porque quando a gente que é espírita tem esse acesso, como eu digo sempre, né, a algo que foi escrito por alguém que está em uma situação superior, moral, né? Então, não é toda leitura, porque tem várias leituras que são egóicas. Mas quando a gente encontra aquilo que é escrito, né, no nível de amor, a gente tem tendência a se ajustar àquela sintonia, porque a gente não sai da sintonia porque quer, né? A gente sai porque não consegue lidar com a vida, com os problemas, com as dificuldades, com a nossa infantilidade. E aquela sabedoria, ela um pouco que diz, ei, peraí, sai daí, né? Vem para cá. E a gente realmente não dedica, né? Então, o que vai reclamar? O homem é como, acho que a mensagem ela é muito clara no sentido de dizer assim, às vezes a gente cuida tanto do corpo, né? Porque somos uma pessoa, a gente cuida tanto da vida material, né? Nesse sentido, mas nós não somos um corpo, nós somos uma alma que vive nesse corpo. E então, do que precisa essa alma? Né? Ele diz aqui, eu perdi a mensagem, ele diz aqui, nós somos feitos de corpo e alma, né? Então, tanto quanto tu dedicas, se nós dedicássemos tanto quanto para o corpo, né? A alma estaria perfeito, mas ele só pede alguns minutos. Isso, obviamente, que vai depender de cada um, né? Do quanto a gente ainda quer se esforçar, né? Para chegar onde todos queremos, que seria, né? Paz de espírito, equilíbrio, maturidade, aquelas coisinhas lindas. Então, vamos que vamos. Bora lá. Escândalos, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar.
Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Se a tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os bem longe de ti. É melhor que entreis na vida tendo apenas um dos membros do que tendo ambos e serdes lançado no fogo eterno. E se o teu olho é motivo de escândalo, tirai-o e lançai-o longe de ti. É melhor que entres na vida sem um olho do que, tendo dois, serdes lançado ao fogo do inferno. Tende cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem a face de meu Pai, pois o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Mateus capítulo 18, versículos de 6 a 11, de 29 a 30. Ali tem uma explicaçãozinha de Mó. No sentido comum, escândalo significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes de maneira ostensiva. O escândalo não está exatamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ocasionar. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas evitam o escândalo porque o seu orgulho sofreria com isso, e a sua consideração em meio aos homens diminuiria. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta e suas consciências ficam tranquilas. Essas são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas imundos por dentro. No sentido evangélico, o conceito da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais amplo. Seria por isso que nós não o compreendemos em alguns casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda má ação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens imperfeitos na terra têm inclinações para o mal e porque as árvores ruins dão frutos maus frutos. É preciso entender por essas palavras que o mal é consequência da imperfeição humana e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo aconteça, porque os homens, estando em expiação na terra, punem a si mesmos pelo contato com os seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiveres fartos de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve algumas vezes de castigo para uns e de prova para outros. É dessa maneira que Deus tira o bem do próprio mal e que os homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Sendo assim, disse-á que o mal é necessário e durará sempre, pois, se viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas, se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunidade de homens de bem. Ninguém procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Esse é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído, e será o da Terra, quando houver progredido suficientemente. Mas, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada, de exílio e de local de expiação para os espíritos imperfeitos rebeldes, obstinados no mal
rejeitados pelos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele que ocasionar o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, os homens que tiveram seus maus instintos, embora sem o saber, utilizados por Deus como instrumento para a justiça divina, nem por isso deixaram de fazer o mal e devem ser punidos. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, pois esse pai talvez tenha sido, por sua vez, um mau filho e sofre agora a pena de talião. Mas isso não desculpa o filho, e ele deverá ser castigado, por sua vez, por seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. É uma metáfora enérgica, que seria absurdo levar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que seria melhor ao homem ter a mão cortada do que ser ela o instrumento de uma má ação. Melhor seria ser privado da visão do que ter os olhos servindo para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para aquele que percebe o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. É um texto que vai explicando aí ponto a ponto, né, essa passagem do Evangelho de Jesus, que muitas vezes foi tão mal compreendida, né, usada mal, e fala também da reencarnação, de certa forma, né, das provas que a gente enfrenta, quando, por exemplo, reencarna com expiação, né, a pessoa reencarna com expiação, ali tem uma necessidade de uma educação naquele sentido. Porque aqui fala bastante em punição, né? Mas tentando, creio eu, dar uma noção de que aquilo que precisa ser trabalhado vai ser trabalhado, né? Não tem como você fugir. Então, as nossas más inclinações, elas estão o tempo todo sofrendo a prova, né? Essa pena de talião aí que o texto fala. E nos chamando a atenção, né? Que nesse mundo há de vir o escândalo, né? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, reconhece a nossa limitação, né? Reconhece que nós vamos errar, vamos fazer mal a nós e aos outros, reconhece que aquilo ali é justo, porque os outros precisam, de certa forma, passar também por aquilo ao qual estão sendo submetidos como prova, mas não tira a responsabilidade daquele que erra. Né? Dá uma noção muito perfeita dos mecanismos aos quais nós estamos submetidos, porque o escândalo, como esse mal moral, né, como o texto falou, cada vez que a gente se submete a esses nossos equívocos interiores. E aí, aquilo que a gente fez, mesmo inconsciente, que o texto fala também isso, né? Mesmo inconsciente, você faz aquilo, mas você faz aquilo porque dentro de você aquilo não está ainda trabalhado, então você vai precisar se submeter a uma prova para desenvolver aquilo ali. É um texto que particularmente eu gosto bastante, já estudo há bastante tempo esse texto para observar os escândalos que eu causo. Exato, ele aqui nesse outro livro ele diz: praticar escândalo, evangelicamente falando, é, portanto, fazer o mal, né? Então, aquele mal inconsciente e ainda que a gente não sabe o que está fazendo. É necessário, ou seja, é natural que pratiquemos ainda o mal, pois somos imperfeitos, mas também
que soframos o mal praticado para aprendermos a evitá-lo. Só assim evoluiremos. É que e tem uma coisa muito interessante que é Deus não quer o nosso sofrimento, mas infelizmente é o nosso sofrimento que nos abre os olhos para aquilo que a gente tem que olhar, né? Então é a única maneira ainda, porque nós podemos aprender através do amor ou da dor, né? Nós ainda, ou muitos de nós ainda não aprenderam, né? A aprender através da dor. Então a gente precisa ainda desses escândalos, né? Porque o escândalo provocado para o outro, ele sempre é contra nós mesmos também, né? O mal tem sempre esse efeito rebote, como o bem também tem. Todo bem praticado volta em dobro, mínimo, né? Para quem o está fazendo. Então, se ao recolhermos em nós próprios as consequências do mal que pomos em prática, nos revoltamos contra Deus e contra a vida, o que não é justo, porque fomos nós mesmos que nos prejudicamos. Aí então estaremos prolongando nossa imperfeição, aumentando-a. Em consequência, nosso sofrimento, o qual continuará a ser imposto a nós mesmos. Somos nós que estamos dentro desse sofrimento, né? Não é Deus que está impondo isso para a gente, é a gente que não está sabendo lidar. E aí se revolta, e aí tem pensamentos tararã, e aí faz o mal, faz o escândalo, né? A si e ao outro. É verdade. Agora, a gente tem que perceber, eu digo que é um texto que eu estudo há bastante tempo, porque na época que eu comecei a estudar o Evangelho, né, e eu tive uma percepção ampla disso aí, né, do quanto a gente faz o mal inconsciente, aí eu comecei a ligar os alertas, né, e eu dizia, meu Deus, aí eu via quando acontecia algo difícil, né, por exemplo, que acontece o tempo inteiro, né? O tempo todo. Acontece o tempo todo uma situação difícil, e aí eu ficava tentando ver como eu estava me portando perante aquela situação difícil. Se eu estava fazendo mal a alguém, se eu estava fazendo mal a mim, como era, eu disse, meu Deus, onde é que está o escândalo aqui? Porque é absolutamente inconsciente, né? A gente é motivado pelas nossas verdades, a gente sempre justifica o mal que faz, né? A gente sempre justifica a nossa infantilidade, a gente sempre culpa o outro por aquilo com o qual a gente não consegue lidar, não sabe lidar. E aquilo ali vai provocar uma dor muito grande, né? Com consequências para o outro e para você. O outro pode aprender, né? Pode crescer com aquilo ali, mas você ainda vai precisar reparar. Então, é uma tarefa bem convidativa mesmo, que a gente precisa trabalhar, né? Essa coisa se a tua mão é motivo de escândalo, corta, né? Se teu olho, parará, tudo aquilo ali, você imagina que realmente, né? Quantos atos a gente não comete, né? Se a gente for pensar na mão, quantos atos a gente não comete que tem consequências? Se a gente for pensar no olho, é ainda pior, né? Porque quando a gente vê, a gente julga, a gente condena. Né? O olho, quando você começa a observar, ele é um meio pelo qual a gente faz todos os nossos julgamentos, né? O tempo inteiro. E eu acho que o texto ele dá assim dicas para você prestar atenção nessa inconsciência, né, em que a gente vive, porque vem aí os maus pensamentos que revelam quem nós somos, né? Ele diz, Jesus nos adverte que tenhamos coragem de investir contra as causas que nos levam a praticar o mal, embora elas nos possam parecer tão essenciais quanto se fossem nossos olhos, nossas mãos, nossos pés. Olhos, especialmente, são quase sempre tomados como um dos órgãos mais imprescindíveis à normalidade de nossas vidas. Eles nos são tão preciosos
que numa situação extrema chegamos a jurar pela luz deles. Pois bem, se acharmos importante, digamos, não perdoar a um inimigo e se sentimos no direito de, por um senso de justiça pessoal, nos vingarmos de alguém, aí é que, por conselho de Deus, precisamos evitar isso, ainda que nos pareça tão custoso como abdicar a luz de nossos próprios olhos. E no sentido, isso ele comenta no sentido figurado, né? No sentido real, muitas vezes, por outro lado, antes de reencarnarmos, somos realmente sujeitos a perdas temporárias de órgãos essenciais, como olhos, as mãos, os pés, a voz, a fim de cumprirmos provas ou expiações. Aí podemos enfrentar as situações com arrependimento. Percebemos sinceramente, após nosso desencarne, que perdemos uma encarnação inteira exercendo de modo prioritário um de nossos órgãos exclusivamente para fazer o mal. Então, antes de renascer, temendo repetir desastrada experiência, pedimos nós mesmos que não disponhamos dele na próxima vida. É a mesma coisa com a inteligência, né? Que é quando a gente usa mal, porque eu vejo, por exemplo, sempre tive uma capacidade de pensamento muito rápido, né? E, por exemplo, quantos e quantos anos eu não usei isso só para o mal, entendeu? Então, para destruir as pessoas, para mostrar que eu sabia mais, para ferir as pessoas nos seus pontos mais difíceis. Então, veja, é um talento que você tem, mas ali o ego ferido, ele quer mostrar a supremacia, né? E aí você, numa outra existência, sabendo da sua imperfeição, você pede para vir com as limitações do corpo para não usar mal. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo simples que geralmente a gente faz no dia a dia, né? Que é fazer o mal ao outro sem nem perceber mesmo com as nossas capacidades intelectuais. Mas imagina aí quem, ou nós mesmos, né, em outra encarnação, se usamos essa inteligência para produzir armas, para produzir destruição, que podemos ter feito, né? Podemos tê-lo feito, porque é só uma destruição diferente, mas é fruto dessa ganância do egoísmo. Então, assim, chega uma hora que a gente ou é imposto, né? Ou a gente realmente aceita passar por aquela privação ali, a fim de... Aí é expiação mesmo, né? Por isso que quando a gente estuda a expiação, a gente compreende melhor que ali não tem muita escolha, aquele espírito ele não está evoluindo. Ele não consegue evoluir, então ele ganha de presente aquela experiência, que é uma encarnação em que ele não evolui, mas ele ganha a condição de voltar a evoluir. Muito interessante, para a gente ver como as transformações são lentas, né? E a gente quer tudo de uma hora para outra. Ih, neném. Que bom seria se fosse, mas não é. E para mim o que é muito forte é a palavra castigo, que foi repetida muitas vezes nesse texto, e que, na verdade, se eu for olhar na condição, né, humana, naquilo que nós utilizamos, que eu utilizo com a minha filha, ou o homem utiliza como castigo, é sempre uma coisa negativa, né? É realmente o punir, enquanto... E que daí, consequentemente, se a gente olhar com essa visão para Deus, né? Óbvio que a gente vai se revoltar, né? Pô, por quê? Darará. Enquanto Deus, na sua benevolência e amor infinito, e sendo o Pai autoritário com amor, né? Que realmente quer nos ensinar, mas pelas nossas vitórias e pelos nossos esforços, e nos dando sempre o livre-arbítrio como forma, né, da gente escolher o quanto tempo, ao menos, né, a gente vai demorar para chegar lá na frente, realmente é uma possibilidade, né, enxergar realmente essa oportunidade de uma nova opção, de dizer, olha, meu filho, tu estás, na verdade, simplesmente tomando do teu próprio veneno, do teu próprio escândalo, ou do mal que tu
infringiste, né? Então, é realmente se colocar como o próprio responsável e a prova e expiação, como tu estavas dizendo, para mim é como se fosse no momento, né, de consciência, e que mesmo a passagem diz, né, da pessoa escolher antes de vir e dizer, não, meu Deus, eu realmente quero vir sem a visão, ou sem isso, sem aquilo, porque realmente eu vejo que eu usei muito mal. Então, essa consciência que, quando nós estamos lá e temos a possibilidade de enxergar, né, aquilo que nos é possibilitado ver, e tomar essas escolhas e sermos autorizados, se for para o nosso bem, né, de podermos utilizar desses castigos de uma forma positiva, na verdade. Então, é olhar diferentemente para esse nome, né, que muitas vezes eu particularmente e vejo, né, no dia a dia, apenas como negativo, pejorativo, né? Mas é porque é um castigo no sentido que tem um sofrimento, né? Sem, Uhum. por exemplo, uma pessoa vaidosa que nasce com alguma dificuldade ou com uma aparência que seja uma aparência declarada feia. Você imagina para aquela pessoa o tamanho que não é a dor O castigo. Entendeu? Então, por exemplo, eu vejo isso no meu processo de vaidade com o corpo, né? Você tem tendência a você engordar e você nasceu com aquilo ali. Você nasceu. Tem muito genético, tem muitos outros fatores também, mas tem muito daquilo ali. E você muitas vezes precisou daquilo ali para você reconhecer desvios. Você não sabe, por exemplo, com o corpo, que quantidade de desvios a gente pode cometer, não é? Então, você vem com aquela limitação, né? Mas aquela limitação, ela quer te fazer refletir. E aí eu digo, né? Isso pode ser qualquer coisa, tá? Tem gente que nasce baixo e que tem um mau trauma de ser baixo. Tem gente que nasce alto, né? Você vê, assim, são coisas que a pessoa é meio que inconformada com aquilo ali. E mesmo que pareçam coisas bem simples, mas aquilo ali é um castigo desgraçado para a pessoa. Porque ela não se conforma, presa a uma outra autoimagem, né? A uma outra situação. Eu acho que é assim, uma coisa que dá para aplicar para muita coisa na vida, né? Resta a gente saber, como o texto disse, né? Em que a gente está se perdendo, né? Em que a gente está se desequilibrando, em que a gente está sendo o agente desse escândalo, né? Há de vir o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Maldito dia que eu li essa passagem. É um texto muito bonito, muito reflexivo. Seguimos então, meninas. Isso, então, Encerramento. eu deixaria o encerramento com essa frase aqui. Jesus nunca nos disse paga o mal que fizeste com o teu sofrimento, mas sim paga o mal que fizeste ou que te fizeram com o bem. Não basta sofrer. É preciso, ao sofrer, aproveitar o aviso que a dor nos inspira sobre nossos erros, dos quais ele é apenas o reflexo e visa a nos libertar deles, para a nossa própria evolução. Então, vamos reflexionar essa semana sobre os nossos escândalos, né? Para que a gente consiga aproveitar cada um deles e aprender com eles, e não somente ficar preso no sofrimento. Isso aí. Então, fechando os olhos, quem puder, para se conectar com essa leitura que foi feita, com os ensinamentos que nos foram inspirados, que possamos realmente nos perceber esta semana, este mês, este ano, e se possível por toda essa encarnação que nos foi dada, para percebermos os nossos escândalos com alto amor, com autoaceitação, sabendo que ainda estamos no caminho, um longo caminho para essa perfeição divina,
sabendo que somos amados incondicionalmente, que o nosso Pai é sempre ali a nos guiar, a nos dar novas oportunidades e aceitá-las e honrá-las e ver para cada um dos escândalos que fizermos ou que fizerem contra nós, o bem que podemos colocar no lugar como resposta, seja nós mesmos, que é o outro. Que possamos, então, tornar-nos um grãozinho de areia melhores, que possamos nos amar, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e agradecendo sempre por essa oportunidade, agradecendo por mais este evangelho, pedimos as bênçãos para a nossa água que foi fluidificada e as bênçãos para mais uma semana, e esperando de nos revermos todos com a nossa, seja a equipe espiritual que é sempre presente, quanto todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui estarão. Que assim seja, boa semana a todos. Obrigada, gratidão. Que assim seja, boa semana. Tchau, tchau.